Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma planta que tem lugar de honra na decoração de interiores. Sim, e além de ser linda e ter posição de destaque, ela é uma planta de fácil cultivo. Nós vamos falar da Zamioculca, não só a verde, mas nós vamos falar também da maravilhosa e diferente Zamioculca Black. Comenta aqui se você já conhece. Meu nome é Viviane e bem-vindo ao canal Jardinando no AP. Bom, a Zamioculca já é conhecida. Nós estamos acostumados a vê-la em espaços de decoração, em ambientes internos, nos shoppings, nas praças de alimentação, nos halls de entradas de edifícios comerciais, consultórios, escritórios e por aí vai. E não podia ser diferente, né? Trazê-la para dentro da nossa casa para decorar a nossa casa e deixar ela linda, cheia de verde. Bom, o cultivo dela tem alguns pontos importantes, tem sim, ela é de quase cultivo, por isso caiu na graça das pessoas, até mesmo você, que é uma pessoa extremamente ocupada, viaja a trabalho, viaja muito, tem filhos, tem uma correria louca no dia a dia e tem vontade de ter uma planta, e uma planta diferente, que tem um brilho exuberante em suas folhas, um brilho natural por produção própria de uma cerinha dela, tá? Esse brilho é natural, não é nada de fora. Se para manter esse brilho é só você lavar ou limpar as folhas na água corrente, natural. Tem um detalhe muito importante, essa planta tem uma certa toxicidade, então é sempre bom ter mais atenção quando a gente tem crianças e pets no ambiente. Você pode ter uma Zamioculca, porque ela é fácil, gente. Dá para você manter ela viva e saudável, é só seguir o passo a passo, ok? Combinado? Ela é uma planta assim, pouco exigente em termos de iluminação. Por que pouco exigente? Porque ela é uma planta natural de uma floresta tropical, nativa da África, tá? A África também tem florestas tropicais em algumas regiões. E aí, o ambiente natural dela é embaixo das grandes árvores, porque ela é uma planta de porte médio, ela vai atingir ali 1 metro e pouco. Então, ela vai criando aquele maciço, mas ela está sempre embaixo das copas. Naturalmente, ela se torna uma planta pouco exigente em termos de iluminação. Então, você pode manter a Zamioculca em um ambiente de iluminação difusa, luz filtrada, né? E dá para colocar naquele lavabo que você tanto quer? Dá para colocar. Tem uma luzinha natural ali? Põe. Se não tiver, faz o seguinte, coloca, mas faz o revezamento de plantas. Às vezes, quando eu quero muito colocar uma planta em um ambiente que eu sei que não é propício para ela, eu acabo comprando plantas gêmeas, né? 2 iguaizinhas. No caso, tem a Zamioculca não, tá? Ela não cresce mesmo. Ela veio, assim, mais ralinha, digamos, mais ralinha, mas ela vai continuar desse tamaninho. E aí eu quero colocar no meu lavabo. Eu coloco essa plantinha no lavabo, troco com a irmã gêmea dela, porque são 2. Então eu fico dando uma revezada. E ela não vai, né, do ambiente interno para o externo. Ela vai ficando sempre naquele meio termo, aonde tem uma iluminação filtrada e aonde não tem uma iluminação tão adequada. Então você faz o rodízio de plantas. Já falei sobre isso no vídeo de Espada de São Jorge. No caso da Zamioculca é a mesma coisa. Você pode mantê-la num ambiente menos iluminado, mas você precisa, se for um ambiente sem nenhum tipo de iluminação, fazer esse rodízio de plantas. Por que ela é uma planta considerada de fácil cultivo, poucas regas? Olha, gente, eu separei especialmente para vocês como que é uma Zamioculca por dentro. Ali, ó,
embaixo da terra. É assim. Por isso ela é tão resistente a secas, períodos de secas. Ela tem umas batatinhas que são reservas de água. Isso aqui, se você furar um pouquinho, você vai ver que é bem aquoso, assim como o seu caule, tá? É muito aquoso, é bem gordinho, então ela é considerada uma suculenta. E as regas precisam ser espaçadas? Precisam, mas a gente sempre tem que ter uma atenção especial ao nosso clima local, porque em algumas regiões a gente vai estar enfrentando calor em excesso, em outras frio, em outras uma temperatura aí mais temperada, mais amena. Porém, nos ambientes que tem um calor muito maior, a água evapora mais rápido, então a rega tem um ritmo de acordo com a região. Numa região muito quente, ela precisa ser mais frequente. Numa região muito fria, ela vai ser mais espaçada. Então, digamos que aonde eu estou, que é uma região quente, eu rego 3 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana. Porque a água evapora muito rápido. E se ela estiver em um vaso de barro, a água evapora mais rápido ainda. Se ela estiver em um vaso de plástico, a água vai demorar um pouquinho mais para evaporar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o teste do dedo. Aqui, ó, é um caso bem simples, né? O teste do dedo, não rega. Tá ótimo. Ó, essa daqui, que é maiorzinha. Ó, mais um dia, 2 eu rego. Esse é o segredo, gente, de colocar uma planta em casa e ter sucesso com ela. Atenção às regas, porque você mata uma planta afogada onde seja. O que acontece com a zamioculca quando ela tá passando pelo estresse hídrico? Ou está em um vaso muito pequeno para ela, ela vai se desenvolver com deficiência. Aqui, olha, um caulezinho super mirrado, né? Praticamente sem folhas. E aqui a mesma coisa, você percebe? Ela estava num vaso tão comprimido, ela estava tão apertada que ela não estava mais crescendo. Ela reduz o crescimento dela por falta de espaço. As podas, como são as podas? As podas são para limpeza, não é uma planta que você precisa podar para controle de crescimento. Então, o que você retira? São folhas secas, são folhas amareladas e são folhas já com aparência mais desgastada, mais velha. E quando você quer tirar um caule para deixá-la mais bonita, dá para aproveitar e fazer mudinha. Eu já mostro. O substrato ideal para a zamioculca é um substrato bastante drenável, bem rico em fibras, bastante pedaçudo, né? Poroso. Eu costumo colocar substrato pedaçudo. E aqui eu tenho carvão triturado. Eu tenho casca de pinos, mini cascas de pinos, né? E tem perlita. A perlita parece um algodão, um isoporzinho, mas não, ela é bem fibrosinha, porosa, sabe? E isso tudo, eu coloco uma parte de casca de pinos, uma parte de casca de carvão triturado, uma parte de perlita e 3 partes de terra vegetal. De terra vegetal de boa qualidade, não tem uma marca específica, ela tem que ser uma terra para jardinagem e você incrementa ela com esses aditivos que eu acabei de falar. Isso torna o substrato saudável, ele retém pouca água e a planta não encharca, porque se ela encharcar, essas batatinhas aqui acabam apodrecendo. Se faltar água, essas batatinhas, com muito tempo, elas vão murchando. Então, o ideal
é esse tipo de substrato, somado a um vaso que comporte bem o tamanho dela e com as regas espaçadas. A adubação é muito simples. Se você quiser colocar um adubo 10-10-10, tá ok. Você vai fazer a cada 30 dias. Se você quiser utilizar um bocache, que é o que eu prefiro, em termos de nutrição para a planta, ele é muito mais completo. E tem um substrato, e tem também o adubo Basacote, que é um adubo de longa duração. Ou seja, ele tem lenta liberação nos componentes ali de nutrição e tem um período de 3, 6, 9 meses e 12 meses. E aí vai de acordo com o que você tem ali de tempo para fazer essa manutenção. E aí você pode achar o adubo adequado. Tem uma infinidade de adubos hoje no mercado. Gente, e a propagação das Zamioculca? Existe a forma de propagação através da folha e existe a forma de propagação através do caule. O caule, eu gosto dessa forma de propagação na água. Pasmem, é assim que eu gosto. Olha, isso é muito interessante, porque a partir do momento que a gente vem, corta um caule e põe na água e aguarda ali entre 3 e 4 semanas, começa a ver o desenvolvimento das batatinhas e tá pronta para o plantio. Outra forma de propagação muito comum é a divisão de touceira. É como se a gente entrasse aqui entre as batatinhas e fizesse um recorte e dividisse essa touceira para fazer a propagação. Sinceramente, eu prefiro essa forma de cortar o caule e colocar na água. Por quê? Eu percebo que a integridade do torrão ela é mantida e isso me faz considerar que a propagação através do recorte do caule é mais eficiente, mexe menos com a planta, entendem? Ela também pode ser cultivada na forma de hidrocultura, que são os vasos, né? Os arranjos em água, que é uma opção maravilhosa. Eu gosto muito, gosto do efeito que a transparência do vidro muitas vezes nos dá e aquele visual com as raízes, os rizomas, as batatinhas fazem, né? Eles trazem uma beleza muito orgânica e o arranjo fica muito bonito. Apesar dela ser considerada uma planta de interiores, ela fica belíssima também em áreas sombreadas na parte externa, fazendo parte do seu jardim. Ela fica perfeita como um vaso de bem-vindos, né, à sua entrada principal. Ela fica bem colocada em maciços também, e em corredores, na área externa da casa. É isso, pessoal. Eu acho que passei detalhes que são considerados importantes, relevantes para contribuir com a sua jardinagem. Se você ficou até aqui comigo, não esquece de se inscrever, por favor. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de ativar o sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo no canal. Toda quinta-feira tem um vídeo novo. E comenta sobre alguma planta que você queira saber um pouquinho mais. Eu vou sempre tentar trazer o máximo de novidades do mundo do paisagismo, da decoração, de interiores e da jardinagem em especial, porque a jardinagem é uma terapia maravilhosa, faz bem para o coração e para a alma e deixa a casa linda. É isso, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.